poxa, comece a fazer ações de que a punição, infelizmente, ela é corretiva no sentido de a pessoa aprende, né? Se a pessoa não é punida, ela vai continuar praticando aquilo. Se ela é punida, pesar no bolso, Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do LotusCast, o podcast do Grupo Lotus, onde falamos com pessoas excepcionais, pessoas especiais com trabalhos incríveis. Sente-se, pega uma pipoca e hoje vamos conversar com Fernanda Schmidt, militante do Movimento Brasil Livre, pré-candidata a deputada estadual federal nas próximas eleições, provavelmente pelo Partido Missão. Ativista, atuante, veterinária, preocupada com a causa animal, mas sem demagogia. Boa noite a todos, boa noite, Wallace. Muito obrigada pela recepção, pelo convite e vamos ter uma noite de muita conversa. Então, conta de pancadão. Então, foi um dos principais temas lá. Conta de taxa de lixo, que lá na cidade era na conta de água. Olha só. Era mensal a cobrança, não era com taxa de lixo nas cidades normais, que vinha uma vez só no IPTU. A cobrança, ela era contínua na conta de água. Então, uma casa, por exemplo, que lá tem muita moradia, que fosse um mini cortiço, que chega numa casa, um terreno com 4 casas, né? E tinha 4 relógios, se cobravam 4 vezes a taxa, mas o recolhimento era equivalente a uma. Então, BO do caramba, aí por conta de pancadão, porque quando o PT estava, eles tiraram o Tempestade, sabe? Sim. Foi lá que começou. O Arthur foi lá, etc. Eu lembro disso. Tempestade é oriundo da gestão do PV, na época, com Lauro Michels, que implementaram esse, vamos dizer assim, esse recurso para dissipar a multidão. Aí tiraram, o PT voltou, aí tiraram. Aí foi o principal reclamação. Em São José também tem esse problema. Tem bastante. São José sempre... Né, vou dar um briefing, assim, de como que é São José. São José é uma cidade muito tradicional. Então, ela advém de uma cultura muito industrial e também de uma cultura militar, né? Lá a gente tem o CTA, que foi muito forte ali durante a ditadura. Então, a gente percebe que em São José tem uma cultura de uma vida noturna um pouco mais amena, os bares, aí eu já não gosto tanto disso, fecham às 10 da noite. Então, assim, é uma cidade que tem essa dinâmica já. E de uns anos pra cá começou essa história de pancadão, fluxo, que não tinham. E muitas pessoas colocaram, isso acontece porque não tem alternativa na cidade, que eu já acho que não é verdade. Isso, hoje em dia tem mais alternativas. E é um problema que está se aumentando, né? Então, começa um bairro, aí a prefeitura vai tentar fazer alguma coisa no bairro, dá certo um pouco, migra para outro bairro e vai ficando esse fluxo migratório de pancadão que tá sem resolução. Então, por exemplo, no meu bairro, que é um bairro que sempre teve muito barzinho, em São José, acontece que começou isso de fluxo pancadão juntamente com a chegada de adega. Né? Não era uma característica do bairro ter adega. Abriu uma, abriu duas, abriu 3. E aí mudou a dinâmica do público e o comportamento também. E aí o pessoal fica muito na rua, carro com som alto. E aí começa a atrapalhar, porque deixa de ser só uma vida noturna agitada e começa a atrapalhar quem... Até na boemia, né, você respeita o horário. Geralmente é balada, casa vão 3, 4 horas da manhã. O problema é que o fluxo ele não tem hora para terminar. Sim, e a própria casa, né, de show, balada, eles têm recurso de isolamento de som, o que não acontece ali na rua, né? Então tá bem complicado. E o ponto principal dessa questão do fluxo não é só o som, que já é bem prejudicial, mas é tudo que envolve. Então, aumenta o lixo na rua, isso atrai rato, barata, escorpião. Você vê que tem consumo de droga em via pública e no dia seguinte a gente consegue constatar isso. Tem muito pino de cocaína. E até então não tinha tido esse problema, mas esse ano, pelo menos, foram 2 casos relatados. O pessoal começou a fazer sexo na rua. Então, aí degrada mais, né, toda essa questão do ambiente e traz muita violência para todo meio, além de atrapalhar quem quer dormir. Então, a gente tem que saber
separar, né, a reclamação da perturbação do sossego, que tem gente que reclama um pouco a mais, né, numa sexta, num sábado à noite, por conta de um barzinho, do que realmente um comportamento de manada ali que tá degradando todo o ambiente e se degradando também, né? É um processo, né? Você falou até da adega, né? Às vezes começa da adega, aí junto já abre, né? Geralmente uma tabacaria. Na tabacaria já abre o espaço para o entorpecente mais pesado, não só mais a bebida, mas sim outros tipos de droga. Aí daí vai virando, vai aumentando, vai aumentando. Aí o pessoal já com estado de consciência alterado, já fica mais saidinho, já fica mais corajoso e vai para as outras práticas. E isso, embora seja, é um bairro boêmio, é um bairro que tem barzinho, tudo bem, mas isso não impede ou não quer dizer que não seja residencial também, ou que tenha gente morando e vivendo a sua vida normalmente ali, que não crime, não tem que passar por isso. Sim. Né? Eu vi também que na cidade agora, em Diadema, compraram o primeiro drone para lançar gás lacrimogênio via drone. É uma forma de combater também esses pontos de fluxo sem ter um confronto direto com a GCM. Sim. Né? E, bom, para variar sempre a oposição, quem defende isso vai contra, falando que não houve um estudo prévio, não abriu licitação, mas no Brasil é só uma empresa que tem esse tipo de drone para esse fim, né? Inclusive, aqui nós trabalhamos com importação. Então, né, se alguém tiver interesse também em desenvolver fornecedores, quiser adquirir esse tipo de equipamento para seus fins, ou algum órgão público queira fazer a consulta, nós também buscamos essa mesma tecnologia para trazer, para importar. No Brasil não tem. Então é algo também que é inovador, né? Que o poder público ele tem sim que ficar atento, até você como futura candidata, é um ponto interessante a se ver, que ainda mais em alguns becos, em algumas ruas, não sei se é o caso de São José, mas em Diadema são muito estreitos, até problemático a entrada da polícia ou da GCM para fazer a dispersão, pode acontecer tumultos, que não aconteceram nas favelas aqui em São Paulo, pode ocorrer acidentes, mortes. É uma alternativa até que eu considero viável e barata, se não me engano foi 300 ou 500 mil, coisa desse tipo, perante o benefício que vai trazer de fazer a dispersão sem esse confronto direto com a polícia. Né? Sim, sim. E até uma questão de número de funcionários, né, de policiais. Exato. Então, em São José, o que a GCM coloca para a polícia tem um ponto da cidade, mas tem mais 5 e a gente não tem uma quantidade de pessoas o suficiente ali para atender todas essas demandas, além de outras ocorrências, né? Então, eu mesma, por exemplo, eu sou muito chata com isso do barulho, porque tá muito excessivo. Então, eu sempre sigo os protocolos. Então, eu ligo para PM, eu ligo para GCM e faço a reclamação lá no 156 da prefeitura, todas as vezes. E eles falam, a gente vai mandar assim que possível uma viatura. Isso é, sei lá, meia-noite. Aí eles mandam viatura às 4 da manhã, quando já não tem tanta gente. E sem muita solução, né? Até para essa questão do precisa atender outra ocorrência ou evitar o confronto. Baixo efetivo. Um baixo efetivo. Então, a polícia vai e fica lá, mas sem agir, né? A GCM também, muitas vezes. E a gente tá sentindo falta dessa ação um pouco mais efetiva, né? A presença acaba inibindo uma quantidade de pessoas, mas tá precisando de algo a mais, né? Sugeriram, inclusive, em São José, o uso de decibelímetros nas câmeras de segurança. São José é uma cidade pioneira de cidades inteligentes, Smart City, a gente tem por conta do 1000 ITA? câmeras. Não, por iniciativa da prefeitura. Da prefeitura mesmo. O ITA não contribui com essas iniciativas? Olha, nunca foi citado nessa questão de segurança da cidade, não parece ter parceria com o ITA, não. Que é referência em matéria de engenharia, então tudo que envolve tecnologia ou inovação, a gente já pensa logo neles, né? É verdade, poderia. Lá tem o Parque Tecnológico, e dentro do Parque Tecnológico fica o CSI, que é Central de Segurança... Ui, eu não lembro agora. Mas enfim, e aí são todas as câmeras da cidade, eles fizeram contratação, então eles não compraram, eles contratam uma empresa que fornece esse serviço, e acho que são 1.200 câmeras, com super resolução, identificação facial, é super bacana, e aí tá espalhado por toda a cidade, e aí ela é integrada a todos os serviços de segurança, então tá integrado
na Polícia Civil, na GCM, na PM e na Defesa Civil também. Então tem um monitoramento 24 horas da cidade, de uma forma bem eficiente. E mesmo com esse monitoramento, não é feita essa prevenção, né? É melhor fazer uma prevenção. Ó, começa um movimento estranho ali, já poderia fazer uma intervenção para não deixar se estabelecer o fluxo, né? Mas ainda não é feito isso. E aí sugeriram colocar um decibelímetro. Onde tiver, né, apontando que está acima do normal, já acionar a GCM, enfim. Mas aí cai naquela questão, né? Isso é permitido, isso não é permitido, o contingente de policiais. Mas tá faltando tempestade lá em São José, tá faltando alguma coisa. Porque, assim, é o exemplo, né? Acontece uma, duas vezes, a chance dessa pessoa repetir a terceira é muito baixa. Cai. Você falou ainda que o horário de dispersão do pessoal gira em torno de 4 horas da manhã, né? Nossa, 4 horas da manhã aqui em São Paulo é a hora que tá começando, né? Que eles extrapolam até 6, 7, às vezes de sábado para domingo, domingo para segunda, até 8 horas da manhã já escutei, sabe, som alto ainda em alguns lugares. Sim. Então, quanto antes você conseguir coibir isso, né? Enquanto não estão extrapolando ainda mais, é o melhor para se criar justamente essa cultura de respeito, que é o mínimo que a população pede e necessita, né? Então, eu fiquei curioso para saber também uma coisa de você, que como é que alguém que é da área de veterinário vai conseguir aglutinar esses dois temas, tanto que a parte vai voltado para o agro, né, voltado à questão de animais, no seu caso é equinos, né, animais grandes, Sim. com uma pauta, vamos dizer assim, mais policial até, ou social, sabe? A população, fiquei curioso para saber se o eleitorado de São José conseguiria entender essa mescla de projetos e de iniciativa que você teria para a região. Certo. Eu vou começar com o seguinte tema. Eu não me coloco necessariamente como uma política veterinária, uma política da causa animal. O que eu acho bom, porque tem gente que nicha demais. Então, a gente sabe que tem deputados, vereadores, especificamente da causa animal. Toda vez que eu falo que eu sou veterinária, alguém fala, ai, a causa animal. Cachorreiro. Exato, cachorreiro. E eu falo assim, olha, eu não atuo pela causa animal, justamente porque eu tenho alguns senões à causa animal e como ela como ela atua aqui no Brasil, né? Admiro muito uma série de ações, mas também tenho várias críticas a outras posturas da causa animal. E eu me entendo como cidadã antes de veterinária. E eu entendo que, né, a gente tem que saber tanto mesclar quanto separar. Então, como cidadã, eu pago imposto, eu saio na rua, eu uso serviço de saúde pública e a partir das demandas que eu vejo ao meu redor, eu consigo trazer soluções, né? Por isso que a gente participa de um grupo político. Quando a gente faz política, a gente não faz de forma individual, a gente faz em forma de grupo. Então, eu tenho um conhecimento técnico na parte de saúde pública veterinária, saúde pública animal, que é muito importante para as prefeituras, para o estado, e que a gente conversa pouco sobre isso, inclusive. E o meu amigo, o meu colega aí de movimento do MBL, tem um maior conhecimento técnico em segurança pública, e aí a gente faz a união disso tudo justamente para poder trazer as soluções para cada área. Então, é uma construção política em conjunto. Então, quando eu me coloco à disposição, né, de representar um grupo, que no caso é o MBL, de representar um eleitorado, é justamente pensando nas demandas nossas do dia a dia, e não pensando na demanda só da minha área. Eu acho que um deputado completo, por exemplo, o Kim, ele é formado em Direito, mas ele aborda uma série de outras questões justamente porque ao meu ver, ele é um político completo, né? Então, a formação do político completo é justamente essa, onde eu tenho uma certa deficiência, eu busco conhecimento com quem tem esse know-how, esse conhecimento, e trago soluções. Por exemplo, o fato de ter uma perturbação de sossego no meu bairro, eu entendo essa vivência do que quais são os problemas que isso está gerando para mim. E eu consigo apontar certas soluções e buscar pessoas com esse conhecimento justamente para trazer essas soluções em conjunto, né? Passei essa demanda para o Kim, inclusive, que é uma demanda não só do meu bairro, mas da cidade toda. E ele já está trazendo algumas soluções para São José, via algumas emendas,
justamente para fortalecer esse combate ao crime, combate às drogas que está associado aos pancadões, para a gente conseguir dar uma melhor cobertura para São José. Até você toca bastante no assunto no Kim, né? Como se fosse um patriarca ali, um oráculo, onde se é consultado qualquer tipo de assunto. Sim. Mas até fazendo uma retrospectiva, a sua trajetória, né, vamos dizer, pelas causas, lembra um pouco mais a da Amanda. Que a Amanda também era uma militante mais voltada até a causa animal, né? Até ela já tem um trabalho de resgate, né? De cães abandonados. E agora ficou nacionalmente conhecida, até aqui uma das revistas da Valete, do Movimento Brasil Livre, né? Se você está pegando bem, que tem como tema a lei Anti-Oruan, que foi de confecção, né, do gabinete da Amanda, da equipe dela, Sim. que vai também ao cerne, ao centro da questão que você traz, a questão do crime organizado, através dos pancadões, a influência desse tipo, né, dessa música na população, na sociedade, que é totalmente, amplamente divulgada através dos fluxos dos bailes. Então você se espelha na Amanda no tipo de vereança que ela faz para se inspirar, para copiar, para seguir si mesmo, ou não tem nada a ver, são estilos totalmente opostos de trabalho? Não, eu me inspiro muito na Amanda, inclusive fiz campanha para ela em 2022, gosto muito dela, sou amiga dela, e vejo a Amanda como uma liderança muito forte, né, no MBL, e não só no MBL, ela extrapola as pautas do movimento, bolha, né? Ela fura a famosa bolha, e me inspiro muito nela porque ela consegue conversar com diversas áreas, justamente por estar buscando também essa política completa, né? Ela veio pela causa animal, sim, mas ela não se limita a isso, né? Ela tem aí todo esse conhecimento, toda essa trajetória dela, mas ela se desafia e tá trazendo bons resultados, né? Isso que é o que tá importando nesse momento, justamente porque, poxa, ela realmente tá fazendo essa mudança, né? Poxa, a gente tem que começar a questionar, né? De onde que vem essa permissividade com o crime organizado e como a cultura influencia também, né, os nossos comportamentos. Bacana. Até dentro disso também, eu não sei se São José já foi protocolado o projeto. Em São José, é uma grande questão. Em São José foi protocolado um projeto similar ao da Amanda por um vereador que é ex-membro do MBL. E, enfim, não faz mais parte, né? O famoso traidor. E acontece que o projeto dele, apesar de muito similar, como ele é oposição da prefeitura, ele acabou sendo barrado pelos outros vereadores. Por um lado, é triste para a cidade, no sentido que não foi discutida a pauta em si, né? Foi mais uma questão de jogo entre oposição e situação. E por ter sido não só barrado pelos vereadores, mas em outras comissões dentro da Câmara, ele não é um projeto que pode ser reapresentado ainda esse ano, por exemplo. Legislatura, né? Só na próxima. Exatamente, só na próxima. Ou, em caso na Leste, se passar o que vale para o estado inteiro. Isso, exatamente. Então, São José a gente não tem esse tipo de lei ainda, mas São José, por ter um perfil bem crítico a esse perfil, um perfil mais conservador, eu acho que vai ser muito complicado e muito difícil a prefeitura tá ali bancando um show que faça apologia ao crime. Menos mal, né? Já é alguma coisa, né? Então, saindo um pouco desse assunto de criminalidade, questão social, para me falar da Fernanda, por que veterinária? Por que veterinária? Numa cidade, né, no interior de São Paulo tão forte, com agro tão pujante, né, por que cuidar dos animais e não das plantinhas? Justamente. Muito boa pergunta. Olha, vou dar uma resposta um pouco padrão e vou expandir. Desde que eu me conheço por gente, eu quero ser veterinária. Desde, assim, uns 3 anos, sempre fui apaixonada por animais de todos os tipos. Por cavalo, por vaca, sempre gostei. Sempre montei a cavalo também, desde os 8 anos eu monto a cavalo. Fiz equitação, hipismo, competia. Sempre fui muito apaixonada por essa área. E não vi motivos do porquê não
seguir profissionalmente em contato com o que eu sempre foi muito familiar para mim. Sou graduada lá na Unesp de Botucatu, então saí do interior, que é o interior tecnológico, São José dos Campos. Fui pro interior do interior mesmo, e é uma cidade super bacana, Botucatu também. É um misto, é uma cidade universitária, que também tem muitas fazendas, plantação, tem a Embraer lá também. Então é uma cidade super mista, uma cidade pequena, inclusive, e até 2018 era a cidade mais segura do estado. Cidades, né, de médio porte. É uma cidade super segura, super tranquila, super próspera, mas vou voltar para veterinária, né? E sempre gostei e me apaixonei, né? Ao longo do curso, sempre me dediquei ali aos equinos. E também me apaixonei por saúde pública através da veterinária, porque pouca gente sabe, né, que a veterinária ela é um curso com 3 pilares, né? Então é saúde animal, saúde ambiental e saúde pública. Então, toda a parte de zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para humanos, quem lida com essa parte tanto de prevenção e contenção de danos é veterinário. Parte de inspeção de carnes, né? Nosso país é o maior exportador de proteína animal do mundo. Estamos liderando ali frango e suínos principalmente, mas carne bovina a gente acaba exportando bastante também. E quem faz todo esse processo, né, da prevenção de doenças, dinâmica dos abatedouros, inspeção desses alimentos, né, todo alimento tem um carimbinho ali do CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, que é o que permite a carne ser exportada, passa por um veterinário. Então, eu sou super apaixonada por toda essa dinâmica que a veterinária tem intrínseca com a nossa vida. Isso é bom saber, né? Porque dentro do grupo, nós temos também a Lotus Trade, que é a nossa trade de exportação de commodities, né? Dentro disso, tanto a parte de agrícola de grãos, açúcar, café, entre aspas, mas também a parte de proteína. E a principal, vamos dizer assim, ponto de inflexão no contato, nos contratos com o estrangeiro, principalmente o pessoal da China, essa parte de inspeção, né? Sempre querem saber o CIF e pedem para inspecionar o frigorífico, o abatedouro, né? Até a gente explicar que não é assim que funciona, não é porque você está comprando que você vai ter o direito de chegar assim um belo dia, não, vir ver a fábrica, entrar lá e ver como é feito as coisas, não. Justamente a nossa carne, a nossa proteína, ela é diferenciada pelo processo que vocês, então, enquanto veterinários e técnicos, criam e efetivamente aplicam no dia a dia, né, de controle sanitário. Não é qualquer um que chega, não é assim. Para a carne ela tá própria, principalmente carne para o mundo árabe, que agora vai ser muito importante a gente focar esforços, uma vez que com o tarifaço do Trump vai ser mais difícil entrar nos Estados Unidos, e nós aqui de São Paulo seremos os principais afetados por isso. Abrir novos mercados é importante, então a Ásia, a África ali, como um todo, o Oriente Médio, né, é um player também importante. Entendam, tá, que segurança alimentar não vem antes da questão contratual de qualquer negócio, não é porque é necessário que você pode estar entrando ou verificando qualquer frigorífico. Não, nós temos um controle sanitário importante, que é justamente o que assegura a qualidade da nossa carne, da nossa proteína. Inclusive, lidamos recentemente com uma gripe aviária, com alguns focos, onde também a exportação foi suspensa até se regularizar, até se investigar, né? E isso, querendo ou não, atrapalha um pouco o processo, mas é importante que seja investigado, que seja analisado antes de qualquer coisa, antes que retome as exportações, para que a gente consiga ainda, né, que a gente mantenha, nesse caso, a nossa excelência nesse trato, né? E como, então, nesse caso, uma veterinária, né, que é militante ao mesmo tempo, que de uma região do interior focada, tem demanda para tudo isso, para você conciliar ou comungar dessas duas atividades para no mesmo processo, sabe? Aonde acaba, quero entender assim, aonde acaba a Fernanda veterinária, aonde começa a Fernanda política, aplicando o que ela julga como importante, o que ela aplica, o que ela tem como vamos dizer assim, como cidadã em benefício da sua comunidade, sabe? Aonde que os dois pontos se encontram para você desenvolver as suas políticas públicas. Entendi, né? Uhum. Onde que comunga a veterinária Isso. com a militância.
Olha, eu vim para militância não pela veterinária, né? Eu vim justamente por admirar o MBL, que realmente me fez querer participar mais ativamente da política, né? E entender também esse processo do que é ser cidadão. Na veterinária, existem poucos agentes políticos que realmente falam com a classe veterinária. Se a gente for analisar, muitas pessoas elas acabam se voltando para a causa animal. E a causa animal, ela não é necessariamente a causa veterinária. E tem demanda para isso? Tem demanda. Uma demanda agora que, né, surgiu e que a gente está tendo um entrave importantíssimo é a liberação do MEC para EAD. Então, a veterinária não foi contemplada. O MEC fez uma revisão ali do que seria permitido e do que não seria permitido de curso EAD. Isso é bom. Ou não? Não é bom porque a veterinária não foi contemplada. Ou seja, medicina, direito, psicologia, enfermagem, mais algum curso que agora eu não lembro qual. Não foi contemplada. Então ainda pode fazer veterinária via... Eles tiraram a possibilidade do EAD. Então o MEC falou, olha, nenhum desses cursos pode ter EAD. Isso é bom. Isso é ótimo. Entendi. E eles não colocaram veterinária, eles permitiram veterinária então, EAD. Veterinária ainda pode fazer EAD. Exatamente, né? Apesar do Conselho Federal ter feito as demandas junto com as outras classes, de que, né, eu acho que é quase óbvio, né? Você não precisaria explicar que um profissional que lida com, assim como o médico lida com uma vida, né? Não só uma vida, mas muitas vidas, até pensando nessa questão sanitária de alimentos, não pode simplesmente ter aulas online sobre isso, né? Quando você se forma, né, tanto médico quanto veterinário, você sai formado como generalista. E um generalista, a princípio, pode fazer todos os tipos de procedimento. Você pode fazer uma cirurgia, você pode fazer uma anestesia. Então, uma pessoa que teve aula online, ela não é apta a trabalhar pessoalmente com essas demandas médicas, principalmente, sendo que ela não teve essa prática. Então, realmente, assim, é um absurdo e é escancarado a falta de lógica que o MEC colocou. Um risco, né, para os próprios animais e... É um risco para todo mundo, para a sociedade, para a área jurídica, para a área sanitária, né? Poxa, um animal que está apresentando ali um sintoma de raiva, que é uma zoonose, se você não souber identificar e não souber notificar, você vai estar aí você vai estar disseminando raiva, tanto para os animais quanto para os seres humanos, né? Raiva é 100% letal, por exemplo, ou até mesmo pensando na área de bovinos, né? Tuberculose e brucelose, que são doenças que transmitem para o ser humano através da carne, através do leite. E aí, como é que um veterinário que não praticou, que não teve aula prática, vai saber? Não teve contato com isso em loco, né? Para você saber a diferença de um animal saudável e de um animal doente. Então, é muito complicado. O MEC negligenciou completamente a profissão sem um motivo plausível, né? E ainda, mesmo apesar dos esforços de uma série de agentes e alguns deputados que começaram a entender a importância disso, ele manteve essa decisão. Então, existe uma falta de representatividade, ao meu ver, e é uma classe que fala muito pouco de política, né? A minha opinião, se a gente comparar com até a medicina, que é uma profissão mais próxima, a enfermagem, são classes mais organizadas e que procuram representantes. A veterinária, ela é uma classe apolítica, né? Eu até brinco. Na Unesp de Botucatu, todo mundo fala, é porque a federal vai te manipular e mudar, porque na federal todo mundo é de esquerda. E, na verdade, por exemplo, eu nunca vi um cartaz da Uni na minha faculdade. Eu fiz faculdade pública. Aí você já começa a estranhar, né? Você não é. O normal é que você Exato. Então, o meu primeiro ano, e eu sempre gostei de participar de debate, sempre fui nas conversas com candidatos a reitor, a diretoria, a gente sempre participei. E tinha lá o diretor acadêmico que fazia aí discussão, vamos entrar em greve ou não vamos entrar em greve. Porque a outra Unesp entrou, será que a gente entra? Será que a gente não entra? As pessoas iam para votar contra a greve, a gente fazia abaixo-assinado contra a greve. Teve um ano que a minha sala decidiu entrar e meus professores mandaram um e-mail falando assim, olha, se vocês entrarem na greve, vocês não vão ter as aulas práticas. Escolham. Justo. Não vai ter reposição. Aí a gente saiu da greve. Então, eu não vivi essa universidade no imaginário que toda faculdade pública é assim. Só que, justamente
Por Por isso, um lado, por esse afastou a lado, categoria da questão social, que também é importante, tanto sim, como é para a importante sociedade, se como para a própria organizar. categoria. Exatamente. Então, falta um pouco desse tipo de entendimento que é necessário ter representantes da classe Loucura, cara. ativamente, justamente para a gente conseguir se proteger e garantir que a profissão seja exercida da melhor Sei lá, forma. um diagnóstico errado num bovino pode desencadear um surto errôneo de vaca louca. Sim, sim, sim. Imagina o prejuízo que isso pode causar na economia. Exatamente, exatamente. Por isso também que a gente, nessa parte sanitária, a gente é tão dependente do mapa, né? Uhum. O que não é ruim, não acho que seja ruim, mas tem essa justificativa, né? O mapa, ele tem profissionais muito qualificados Sim. e ele garante essa segurança sanitária, Sim, né? a burocracia como um todo, falando de quem trabalha do outro lado com esses órgãos de anuência, principalmente MAPA e, vamos dizer, Anvisa, né? Então, estão mais ligados a você. Eles são importantes. São muito técnicos, são competentes. A nossa questão é só a morosidade em análise de processos. Algumas coisas, sabe? Principalmente para liberação. Vivem em greve, sempre tem aquela questão de operação padrão. E no Brasil tudo é custo, e o custo é sempre elevado por 2, 3. Então, em alguns casos, a gente depende de uma anuência para liberação de uma carga, de um alimento, às vezes que nem tem no Brasil ou algo do tipo, então isso acaba impactando até na qualidade do próprio produto. Uhum. Que muitas vezes se estragam, se perde no caminho por essa morosidade. Mas falando de referência técnica, nossos órgãos anuentes aqui são referências mundial, sabe? Comparação até com a FDA, nós somos bem mais rigorosos que, em muitos casos, do que eles. Né? Para algo entrar aqui para consumo humano, ele foi com certeza totalmente debatido e muito bem analisado. Né? Mas um ponto também, não sei se como veterinária você consegue compor ou fazer parte de uma banca de análise ou algo do tipo para fazer essa parte de processo. Mas é algo que fica uma demanda que poderia ser uma olhada com carinho, essa questão de tempo, prazo, de morosidade realmente na execução desse processo. Mas que a importância, inegavelmente, ela é constatada. Uhum. Ok. E dentro disso, tá? Deputado federal, estadual, o que você almeja aí para o próximo ano? Olha, eu tô à disposição da missão, realmente, do que a missão estiver precisando, estadual ou federal. Eu acredito que estadual seja mais palpável, mais condizente aí com a minha atuação até. Mas estou à disposição da missão, de fato, né? O meu objetivo final é 2028, a gente ter um time bem forte para São José dos Campos. A gente precisa ter agentes políticos mais independentes, mais conscientes em São José. São José é sempre mais do mesmo, então é atuar promovendo a cidade. É uma cidade muito boa, mas ela pode melhorar muito ainda. Na sua opinião, na sua visão, tá, de moradora, qual seria o maior problema de São José hoje? Olha, hoje, pensando assim no nosso dia a dia, é realmente essa questão dos fluxos e pancadão, porque do ano passado para cá foi assim um boom. Então, e tá tendo uma demora de resposta, né, do executivo e do legislativo. A gente não vê, a gente tem 21 vereadores, a gente não vê os vereadores debatendo essa pauta com afinco mesmo, buscando soluções ou até mesmo cobrando a prefeitura. E a questão da transparência, né? É uma pauta que poucas pessoas se ligam nela, mas até para a gente atuar como cidadão e para a gente entender a cidade, conseguir participar, a gente precisa conseguir enxergar onde é que está tendo onde os nossos gastos municipais são feitos. A página da transparência em São José é bem ruim. Ela foi, não a página, mas São José foi classificada como uma das cidades menos transparentes do Brasil. Então falta essa clareza um pouco de gestão. E aí, porque a gente vê reclamações pontuais. Então, saiu no jornal que o hospital tá demorando muito para atender as pessoas, ou tem menos médicos, ou tá faltando medicamento. A gente não consegue nem ver se o que está sendo noticiado bate com a realidade, porque uma notícia ela é muito pontual, né? A gente não consegue fazer um levantamento de demanda
e serviço, se o serviço está sendo prestado ou não, baseado em notícias. E a gente não tem essa facilidade de encontrar esses números através da prefeitura. Então, até para a gente conseguir entender quais são as demandas da cidade, né? Onde é que tá o gargalo, né? Ah, é na creche, é na saúde, é na educação, é no transporte público. Então, falta essa clareza de dados justamente para a gente conseguir, como comunidade, fazer demandas, seja para o prefeito, seja para os vereadores. Mas é uma cidade que, como um todo, é uma cidade muito boa, né? Tem uma qualidade de vida boa, ela funciona bem, é uma cidade que funciona bem. Mas tem essa questão, né? Essa questão dos pancadões, do fluxo, isso traz também toda essa questão do uso de drogas, aumentou muito o consumo de drogas em São José pela Polícia Civil, são os dados da polícia. Mas se a gente entendesse melhor a cidade, talvez a gente conseguisse soluções em comunidade mais fáceis. Aqui já cria também um problema tanto de saúde pública quanto de segurança, né? Atrapalha o social como um todo, né? Atrapalha a dinâmica da cidade, né? Eu entendo, né? Eu entendo que muito se fala de educação para a transformação da população, do futuro. Sim, é importante, mas eu vejo como antes disso é necessário você criar um ambiente, vamos dizer, propício para que isso seja desenvolvido, porque não adianta você só investir em educação, sendo que você não tem um lugar limpo, um lugar apto, silencioso para você estudar, que as famílias consigam se locomover com segurança, consigam voltar do trabalho em segurança, consigam ter o lazer necessário. Então, tudo anda muito que junto, parelho. E o gestor público conseguir identificar dentro da sua atmosfera, dentro da sua cidade, qual é o passo, qual é o momento que ele está, né, é muito difícil. Hoje se leva muito pela mídia, se leva muito pelo o que é gritante, né? É gritante, mas é na opinião de alguns. Enquanto sempre o problema ele é mais profundo, ele é mais enraizado, né? Falo da minha cidade, perdão, que eu tenho mais convívio, se fala muito, mas a segurança, a educação precisa de segurança. Ok, mas e antes disso o que vem? Qual é a cultura que a gente está promovendo, sabe? O que a gente está indicando, o que a gente está levando para os jovens, o que a gente está trazendo de experiência para eles como normal, como legal, como bacana, entendeu? Sim. Sabe? E como é que está o hospital, como você me disse, como é que está o hospital? Por que o hospital está cheio? O hospital está cheio, você vai ver o que é muito acidente, sabe? Tá tendo um surto de gripe, de alguma coisa. Tá, mas por que tá havendo isso? É o quê? É limpeza pública? Talvez a solução não seja investir em médico. Eu quero dizer, sabe? A solução, talvez, para aquele problema de saúde pública do hospital cheio, não é investir em médico, não é construir uma nova UPA, um novo hospital. Mas se você acabar com o descarte irregular de lixo, sabe? O que está por trás desse aumento? É a violência. Por quê? Qual é o aumento da violência? Tá roubando muito carro. Tá, por que tá roubando muito carro? Tem muita gente desempregada, sem emprego. O que está levando as pessoas a entenderem que é compensatório ir para o crime? Sim, sim. Nesse caso, a investir em educação, falar, como escola, vai acabar de ser um fim por si mesmo. Bater mais escolas, tá, mas e aí? Alguém quer ficar na escola? A escola é atrativa? Eles entendem a escola como uma porta de saída ou como um referencial para não se entrar nesse âmbito, né? Isso que eu entendo que falta para muito gestor público hoje em dia, sabe? Fazer essa análise crítica, além do que está do modismo, né? Entendeu? É o pancadão, tá, mas o que o acabar com o pancadão vai causar? É só questão de sossego? Não. Talvez acabar com o pancadão pode levar as pessoas, não sei como é que é o déficit lá de escolaridade, ou como é que é essa relação, mas pode levar jovens demais para a escola. Lá a gente tem uma escola que é referência. Então, por que não usar essa questão da Embraer, do ITA, que está ali na região, que está perto, como um ponto de se observar para, olha, tem coisa melhor para cá, entendeu? Eu não sei como é a relação. Então, realmente, ter esse olhar clínico, eu fiz essa provocação com você com relação à veterinária, a questão de saúde pública, mas justamente para isso, para você ver que, no final, todos os assuntos eles se interligam, né, numa sociedade.
Eu falei, mas tem demanda? Não, sim, tem demanda. Na cidade interior, sim, os animais são importantes. Tem muito mato. Uma coisa simples, tem muito mato. Logo, tem muito bicho. Tem muito bicho, o controle de veterinária não é só para cães e gatos. Por exemplo, você Sim. trabalha com cavalo. Uhum. Uma região que é suportada pelo agro, então tem muito bovino, tem muito equino. Então, esse é o dia a dia da cidade. E isso é bacana ouvir. E não é só questão do, como a gente fala, do cachorreiro, mas não, é uma questão da sociedade, porque uma sociedade de interior que é movida pelo agro, né, nesse ponto, então trabalhar com animais grandes é uma questão social. É bem capaz que as famílias, no total, na cidade, tenha mais cavalo do que cachorro na cidade. Uhum. Sim, exatamente. Uhum. Você colocou essa questão. São José tem essa. Eu admiro São José nesse sentido, porque eles buscam técnicos justamente para atender essas demandas. Então, somos uma cidade conhecida como cidade industrial, cidade inteligente. Mas se você pegar o mapa de São José, 70% do município é não urbano. Então, é rural ou área de preservação. Uhum. A menor parte da população está lá, mas, né, em tamanho, a gente tem uma área rural e uma área de preservação ambiental muito grande. E, preocupado com isso, por exemplo, São José oferece uma assistência veterinária para vacinação para grandes animais. Justamente pensando aí no comércio de carnes, raiva animal, por exemplo. Raiva animal, não sei se você é familiarizado com a doença, mas é uma doença neurológica e para o ser humano passa principalmente com contato com cães e gatos infectados. E esses animais se infectam através do contato com outros animais infectados, geralmente o morcego, que é o principal reservatório da doença. Em cidades, por exemplo, como Botucatu é uma região endêmica para raiva, porque é uma região com muitos morcegos, enfim. A população canina e de gatos, ela é quase 100% vacinada. A gente não vê casos de raiva em pequenos animais. Mas a gente vê um caso de raivas abundante em grandes animais. Então, não seria interessante começar a pensar na vacinação para os grandes animais? Exatamente. Porque eles acabam sendo o ponto. Já que é uma população que trabalha com isso, o transmissor está sendo, né, o gado, o cavalo, e não mais o cão e o gato. Então, ter esse tipo de visão é realmente importante. E por isso a gente tem que trabalhar com pessoas técnicas para trazer esse tipo de visão. Não é só realmente que nem eu que falo, o que tá na moda, que foi ano passado um inferno, foi o hospital veterinário público. Uhum. E o hospital veterinário público, ele é bacana, mas ele funciona assim como um hospital de gente, né? Então você precisa de médicos veterinários, enfermeiros veterinários, insumos, conta de luz, conta de água. Ele vai ter um custo tão alto quanto um hospital, né, humano. E muitas vezes, algumas soluções, elas estão em prevenir que esse animal chegue a precisar de um hospital veterinário, do que, de fato, você construir uma estrutura. E aí, você vai ter que limitar quem é que vai poder ter acesso a esse hospital veterinário, quantos animais por pessoa. Então, a gente acaba criando problemas em vez de criar soluções, né? Como é que... Mas tá na moda, as pessoas querem um hospital veterinário, então eu vou fazer. É legal. Por exemplo, quem seria contra um hospital veterinário? Aí você fala, mas por que um hospital veterinário? Qual é a demanda? Qual a principal incidência sei lá, de acidentes ou de demanda, de Atropelamento, por exemplo. Né? Mas fazer, ainda mais tratando, né, uma vez que uma cidade de interior, entendo eu que os principais animais, assim, a maioria dos animais sejam ou para abate em alguns casos, ou animais de trabalho. Não são domesticados desses animais de grande porte. Então, eu entendo que eles respondam, eles fazem parte de vamos dizer assim, de forma fria, mas de um inventário. Eles são cantorizados e tem um custo já programado para isso. Eu entendo que um hospital, no caso público, seria mais para os comuns. Sim, para cães e gatos. O que não seria o caso, né? Não seria o caso, até porque não se vale um investimento desse tamanho para cães e gatos numa cidade ou numa região que não tenha tanto a proliferação de cães e gatos, ainda mais quando não tem a proliferação de gatos e cachorros abandonados na rua. Na verdade, tem essa demanda. É grande que justifique? Sim, justifica. Não é que o problema é realmente esse modismo, né? Então a gente tem. E a falta do entendimento dessa demanda. Então, por exemplo, São José é uma cidade que tem muito cão e gato, porque é uma cidade urbana, né? Não é uma cidade rural. Certo. Mas cidades pequenas também tem, né? As pessoas têm muitos cães e gatos. Mas aí você
em algumas cidades você tem muitos animais na rua porque você não tem campanha de castração. O centro de zoonose, então, não é eficiente. Porque se fosse eficiente, talvez a demanda seria menor. Ou não. O centro, por exemplo, em São José, eu vou dar o exemplo de São José, que é a minha cidade, né? São José tem essa demanda, mas o centro de zoonoses, ele não aguenta essa demanda. Justamente o centro de zoonoses não faz castração em São José. Em outras cidades faz. E faz também com número limitado, porque tem um número limitado de funcionários. E em São José, pelo que eu sei, né, pelo que tá na transparência, tem 2 veterinários contratados. É uma cidade de 800 mil habitantes. Então, são poucos veterinários. A gente tem sistema de inspeção municipal, a gente tem o centro de zoonoses, e aí vai ter um hospital veterinário. Então, você precisa contratar mais veterinários para começar, para você querer atender todas essas demandas. Nesse caso, você acha que seria mais viável, mesmo assim, abrir um hospital veterinário ou trocar esse investimento para melhorar as condições de atendimento do centro de zoonoses? Então, depende da demanda da população. Porque e realmente do entendimento de como é o interesse de saúde pública. Porque o centro de zoonoses, ele não vai atender, né? Ele vai fazer ações pontuais. Então, ele faz ação de prevenção, Sim. então vacinação, e geralmente ele se limita à raiva, mas algumas cidades, por exemplo, Campinas, já abrange outras vacinas também. E ele faz recolhimento de animais de rua. Ponto. A demanda atual da população, justamente por estar em alta, políticos da causa animal, cachorreiros, etc., começou a entender que a gente precisa de um hospital veterinário público que atenda todas as demandas de todas as doenças, né? E aí é um debate muito amplo se isso deve ser do setor público ou não, né? E eu acho que por parte sim, por parte não, depende de como que se faz. Então, por exemplo, na USP. Na USP, o hospital é da USP. Não é um hospital da cidade de São Paulo. Mas a cidade de São Paulo fez uma parceria com a USP e aí ela paga um valor. Então, ela terceirizou. Ela não construiu um hospital, mais um hospital. Ela terceiriza, então ela paga um valor, já que existe uma demanda aí do eleitorado, da população. E a USP faz esse atendimento como se fosse o hospital veterinário público para uma população específica, que é uma população que tem que comprovar que mora na cidade de São Paulo, que é atendida por algum programa de assistência social, tem um número limitado por pessoa, tem que ter toda essa comprovação, passa por assistente social, etc. Então, você diminui o valor que essa prefeitura vai estar investindo, porque ela não tem que construir estrutura, não é ela que tem que fazer a contratação de profissionais, não é ela que tem que ter todo esse gasto com insumo. Então, essa é uma saída inteligência. Putz, tem uma demanda da população. E aí tem um debate muito amplo se isso é válido ou se não é válido, mas no Brasil a gente é assistencialista, infelizmente, e a gente começou a passar o assistencialismo também para os animais. E tirando esse debate, se precisa ou se não precisa, digamos assim, é uma demanda e temos que atender essa demanda. Qual que é a melhor maneira? Não é a prefeitura tomando para si toda a necessidade do assistencialismo, justamente porque você vai ter um custo absurdo e você não vai conseguir atender a demanda de todo mundo. Você Então, não nesse consegue. caso, você pensa que seria mais viável uma parceria, por exemplo, com o Botucatu, onde já tem um centro de pesquisa ou de estudos mais qualificado, ou não? E não. E Por conseguiria exemplo, atender a região. por exemplo, São José tem 3 faculdades de veterinária com professores, alunos, etc. Faça uma parceria com essas faculdades. Então, crie programas de residência, diminua o custo da prefeitura e associe um centro de pesquisa, um centro de educação, porque você tem profissionais que estão qualificados para aquilo. E, ao mesmo tempo, você diminui seu custo e consegue oferecer um serviço de maior qualidade, né? Aí precisa ser feito aí todo um estudo de viabilidade de prefeitura a prefeitura. Mas aqui em São Paulo, eu acho que foi uma saída bem bacana, né? Não eles fazem essas parcerias com outros hospitais também, mas é uma saída bem inteligente, porque você tá atendendo uma demanda e, ao mesmo tempo, você tá promovendo até a questão da pesquisa, né? Você aumenta o número de pacientes desse hospital, que é um hospital de ensino. Então, você está qualificando profissionais para um número maior de tipos de casos
e ao mesmo tempo você consegue atender a população com dignidade, porque o ponto do hospital veterinário público é esse, né? Todo mundo ano passado, é porque a gente quer um hospital veterinário público em São José, mas não adianta você criar uma estrutura e não tá atendendo as pessoas com dignidade. Vai ser a mesma coisa. Tem fila na UPA, tem fila no hospital municipal, tá todo mundo reclamando, vai ter a fila no hospital veterinário, né? Pra pegar senha no hospital veterinário aqui em São Paulo, as pessoas chegam às 4 da manhã. Pois é. Você vai trocar um problema por outro. Sim, Não então... acaba não sendo efetivo nem eficiente. Exatamente. Atenção. Mas o debate da necessidade de ter um hospital veterinário público, ele é bem amplo, né? Tem gente que acha que precisa, tem gente que acha que não precisa. Quem acha que não precisa realmente é quem tem condições ou, nesse caso, consegue entender a problemática de se instaurar, ou de se colocar desse jeito, né? Realmente necessita um estudo mais amplo, mais robusto para ver se as demandas da população, como você bem disse, realmente serão solucionadas com a abertura de um hospital, se compensa o custo-benefício. Senão vira, sei lá, trazendo para o meu mercado, para o meu mundo, uma zona franca de Manaus, onde é mais fácil dar-se o dinheiro do que ter todo esse trabalho logístico, né, toda essa infraestrutura precária, que acaba encarecendo, de só para atender uma demanda de uma região, ferrar com toda a economia que se aplica na condução do projeto, né, do produto para efetivação. Que no final mais atrapalha do que ajuda. Né? Uhum. Voltando agora para... Não deixamos de falar de política, né, mas falando, né, de efetividade. Como você vê realmente conseguindo aplicar nessas questões, fazendo sempre paralelo, né, do pancadão, né, conseguindo realmente aplicar em São José, já que essa legislatura vai ser mais difícil, você passar qualquer coisa, então nos próximos 2 anos mesmo assumindo um cargo no legislativo aqui estadual, né, localmente vai ser mais difícil você colocar algo específico para São José, né. Você vê chance de reversão disso no médio prazo, no curto prazo, ou realmente vai ter que ser um trabalho mais forte da população se engajar para tentar cobrar de quem já está no comando, quem já está ativo nesse momento, uma solução para esse problema? Eu acho que vai partir da população, porque o incômodo né, é da população. E eu entendo que, assim, existem soluções muito viáveis sem precisar de um investimento. Por exemplo, legal, tempestade. Eu queria uma tempestade em São José. Foi aprovado pela Câmara que, né, é permitido que a prefeitura tenha uma tempestade. Falta a prefeitura investir nisso. Mas eu vejo que, por exemplo, quando existe um desejo político, as coisas elas conseguem ser efetivadas de uma forma mais... Célere. Sim. E efetiva mesmo. Então, por exemplo, mas a gente não consegue fechar a adega porque é ela que tá promovendo o barulho por motivo A, B e C. Tá. Mas você consegue, por exemplo, todos os carros que passam lá e estacionam lá e abrem o carro e ficam com som alto, eles têm o carro rebaixado e com o filme acima do permitido. Isso é uma infração. E é uma infração que gera o recolhimento do carro, por exemplo. Questão de menores de idade e bebida alcoólica. Também, né? Aí já é uma infração para a própria adega. Então, se você já utilizar dos meios que você tem dentro do que está em vigor na legislação, e com uma fiscalização mais assídua, você já consegue coibir esse tipo de prática, porque elas estão muito uma associada à outra. Então, você vai ter pessoas menores de 18 anos consumindo álcool, você vai ter os carros irregulares, o escapamento aberto da moto. Então, assim, poxa, comece a fazer ações de que a punição, infelizmente, ela é corretiva no sentido de a pessoa aprende, né? Se a pessoa não é punida, ela vai continuar praticando aquilo. Se ela é punida, pesar no bolso da pessoa, ela vai deixar de fazer aquilo. Não tem. Você vai umas, faz duas, faz 3 vezes, ela vai deixar de fazer aquela prática. Mas a burocracia que o Estado tem o poder de aplicar no cidadão faz você repensar muitas das suas atitudes, né? Você pensar em ter um carro rebocado, aquele inferno que é você tirar o carro de um pátio, fazer a pessoa pensar 2 vezes. Exatamente. Um
um estabelecimento, a gente passa por isso aqui, um estabelecimento sem um laudo da Vigilância Sanitária, apto a vender bebida qualquer, que são milhares de regras a ser cumpridas que não tem. É impossível você cumprir todas e sempre vai ter uma regularidade ali. Se for realmente bem fiscalizado, pode dar um trabalho grandinho que a pessoa precisa 2 vezes antes de ela realmente querer abrir e fornecer bebida dessa forma para o menor, ou nas condições que ela oferece, né? E a população hoje de São José, ela tem esse anseio prático ou fica só no retórico? A população de São José reclama muito, mas age pouco. Retórico. Né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer um abaixo-assinado no meu bairro. E aí, tava indo bem o abaixo-assinado. Aí, de repente, um amigo meu me manda um print de um grupo do bairro que mandaram abaixo-assinado. O pessoal tava tipo, ai, vamos assinar o abaixo-assinado. E aí, quem é administradora do grupo é uma política lá de São José, que Eleita? não é eleita. Tentou algumas vezes já. Já tentou deputada federal, já tentou estadual. Tentou no passado a vereadora. E aí ela apagava os abaixo-assinados. E aí falaram, por que você tá fazendo isso dela? Porque eu já fiz uma vez e eu não quero que seja o abaixo-assinado da Fernanda. Então, falta um pouco de proatividade das pessoas. E quando alguém é proativo, né, tem essa briguinha de ego aí. Sabotagem. É uma briga de ego, assim, muito superficial, muito rasa, porque ela também é do bairro e ela também sofre com esse problema. Mas, porque não foi iniciativa dela, ela não quer ajudar, não quer participar. Na verdade, ela poderia falar, nossa, vou aproveitar também pra continuar com essa pauta que eu já tinha e a gente pode unir forças e não pode ser conseguir fazer somente alguma ao coisa. contrário. Então tá bom, então propõe você, então, baixo assinado, só que eu faço questão de assinar. Exatamente, mas também não fez o dela, né? Então, falta gente fazendo as coisas mas eu entendo que, assim, as pessoas, elas cansam, né? Sim. Eu entendo que é cansativo você atuar como um cidadão politicamente, né? Porque isso, querendo ou não, isso é uma ação política. Nem que a pessoa não tenha um objetivo eleitoreiro ou político com aquilo. Mas toda ação que a gente tem em sociedade é uma ação política, querendo ou não. E isso cansa, porque você liga uma vez pra GCM, você liga uma vez pra polícia, você liga 2, você faz reclamação à prefeitura, não acontece nada. E a pessoa, ela desiste, ou ela muda, ou ela põe um isolamento acústico em casa, ou ela só continua reclamando por reclamar mesmo. E as pessoas cansam justamente por isso. E é por isso que eu entendo que a gente precisa continuar fazendo, né? Eu faço uma vez, eu faço 2 vezes, eu vou continuar com o meu abaixo-assinado. Fui falar com os vereadores, deu uma melhorada por um certo tempo, né? Depois que eu comecei a reclamar, aí depois parou de ir a polícia lá, aí voltou. Então, eu entendo que as pessoas, elas precisam de representantes que saiam da retórica também, né? Porque a gente vê muito político que gosta de lacrar, gosta de, né, de ficar ou Lula ou Bolsonaro e para aí nesse discurso, mas no dia a dia ele não tá fazendo essa ação efetiva. Política do dia a dia. A política é feita, querendo ou não, por todos nós em grupo. Sozinho fica muito difícil. E dentro disso também, como é o grupo da Fernanda em São José? Não sei se lá tem a iniciativa do MBL Day, que uma vez por mês, né, se eu não me engano, tem algumas ações, né, voltadas à cidadania, voltadas à comunidade, mas de forma mais próxima. Sim. Olha, o grupo em São José tá bem bacana. Em São José a gente teve, eu pelo menos tive uma dificuldade, né, desde que o nosso ex-líder lá saiu e aí levou o grupo todo. Então, eu fiquei sozinha lá como MBL em São José em 2021. E foi uma construção bem de formiguinha, até as pessoas começarem a vir participar. Poucas pessoas, elas, de fato, se propõem a estar ativamente ali, presencialmente, para fazer coisas. E foi uma construção aí, desde 2021 até 2024, longa, de associação de pessoas que tenham os mesmos ideais e que façam. Agora a gente tá com um grupo grande, com pessoas super capacitadas, super bacanas, que, né, vestem a camisa. Tô muito feliz, a gente tá desenvolvendo site aí, gente, ó, vai ter site no MBL São José, a gente vai fazer bastante coisa com esse site. E tá um grupo muito bacana, muito ativo. A gente fez, esse ano,
A gente fez arrecadação de tampinha, a gente tá fazendo ainda, que é para doar para um asilo, que troca por dinheiro e aí consegue ajudar a manter o asilo. A gente fez ação de Páscoa na Associação Guadalupe, que é uma associação que acolhe grávidas em vulnerabilidade. E daí tem as crianças lá também, é bem bacana. A gente levou docinho de Páscoa, foi super bacana. A gente fez campanha do agasalho. A gente tá com uma campanha ambiental também. Inventamos isso no começo do ano. Conversamos com a prefeitura. Eles doaram as mudas pra gente. E daqui 15 dias a gente faz uma ação de plantação de árvore em alguma praça lá, a gente toda demarcada certinho com a prefeitura para não ter nenhum problema com a questão da Secretaria do Meio Ambiente, que é tudo pensado com a árvore nativa A, B, C. E então a gente é um grupo bem ativo. A gente faz campeonato de debate, clube do filme. Fizemos semana passada um júri simulado do caso daquela moça que pichou a estátua lá da STF de batom. Sim. A gente fez uma discussão sobre o caso dela. Então, é um grupo muito ativo, com vários tipos de pessoas. Então, em São José, por ser uma cidade mais, né, de engenharia, tem muito engenheiro. Por que será, né? Tem muito engenheiro no grupo, mas tem gestor público também que participa, tem advogado. Então, a gente tá um grupo super bacana, super ativo. Tem alguma limitação para entrar? Tem alguma exigência? Queria participar. Então, o pessoal de São José que queira, né, que não é adepto do pancatão no baile, queira uma iniciativa, um grupo diferente para você exercitar a sua cidadania e também o seu intelecto, então fica o convite aqui da Fernanda, faça parte, né, do grupo, não precisa ter uma pretensão política de sair cargo para disputar eleições, mas sim exercitar o melhor e o bem para a sua comunidade, né? Antes de tudo, lembrando que São José, como qualquer estado, qualquer cidade, é de todos, são dos moradores, não é de um grupo, não é de um grupo político, não é do prefeito, não são dos vereadores, são de vocês, cidadãos que pagam seus impostos e merecem, antes de tudo, uma cidade minimamente habitável, né? Então, façam sua parte também. Procure a Fernanda, qual site, quando o pessoal se inscreve. Pode entrar em contato comigo no Fernanda Schmidt Vet ou no MB Livre SJC, a gente responde super rápido. Tem os nossos grupos de WhatsApp também. E todo mundo que quiser participar das nossas ações, ó, quase toda semana tem ação, é super bem-vindo. Não tem nenhuma limitação para entrar. E vem fazer parte. Se tiver denúncia também, a gente vai, acompanha, faz a denúncia junto com você, justamente pra gente mudar a nossa realidade de pouquinho em pouquinho. Deixaremos aqui embaixo também na descrição do vídeo os contatos, né, da Fernanda, do grupo do MBL, tanto nacional quanto do núcleo, né, de São José, para você realmente conheça, antes de tudo, antes de sem preconceito, conheça as iniciativas, veja que, mesmo que você pense que está muito longe disso, não, você está mais próximo do que você imagina. E lembre que começa por você, faça a sua parte, se engaje, participe. Você não tem nada a perder com isso, né? Você só tem a ganhar, tanto para você internamente como no bem da toda a sociedade, da sua família, né? E agora voltamos aqui, um tema nacional, como uma região, alguém que é da região do agro, alguém do interior, tá vendo aí nossa briga de Brasil enquanto nação exportadora frente a um gigante americano. Então, Momento da lacrada, vai, também para fazer legal, para gerar um corte o bom. momento da lacrada. Lacrada, vai. Bem, eu vou te responder aí o que eu penso, mas eu também quero saber, já que você tá diretamente ligado Afetado. a isso, eu estou indiretamente afetado, somos todos afetados. Mas eu vejo que, né, a gente, apesar do governo federal estar segurando as pontas aí no somos soberanos, né, esse discurso, eu acho que o Brasil acabou sendo muito prejudicado, né, por esse lado. Eu vi esses dias aí o pessoal que exporta manga, teve aí um corte absurdo da demanda. Suco de laranja, estado de São Paulo, né? Estado Sim. de São Paulo é 80% quase do Brasil e o Brasil corresponde a 28% da exportação de laranja, suco de laranja. Embraer, tá do seu lado. Mesmo, a Embraer que falou que essa semana mesmo o presidente falou, olha, com essa taxação a gente vai chegar a níveis talvez da pandemia, né, de produtividade, vamos ter que ter corte na indústria. Então, o que eu vejo é o seguinte,
não tem como a gente interferir na decisão, né, dos Estados Unidos diretamente, mas eu entendo que a postura da família Bolsonaro, ela foi péssima, né? O Eduardo Bolsonaro pedindo pra gente agradecer ao Donald Trump. Ele tá fazendo um desserviço ao nosso país. Mas, por outro lado, o Lula também, enquanto líder, enquanto o principal voz da nossa nação, ele atacou muito os Estados Unidos o ano inteiro, né? É que tudo isso iniciou, né? A espuma do assunto, a questão da soberania, a questão de interferência, né? É a espuma que o pessoal joga para marketing, joga realmente para lacrar, para querer um discurso fácil, bordões, chavões, que é de fácil compreensão do público né, geral. Sim. Mas é um problema que já vem de tempo, né? Enquanto a gente não estava nos holofotes dos Estados Unidos, passou desapercebido, né? Mas no mercado já vem se sentindo já que uma hora essa conta poderia chegar, justamente por conta do BRICS, tá? Sim. Eu não sou movido a paixões quando se fala de economia, principalmente de comércio exterior, porque enquanto empresário, antes de tudo, eu sempre vou ver o que me favorece, né? E enquanto empresário que me favorece é o bem do Brasil como um todo. O Brasil pujante tanto na importação quanto na exportação, para mim é o mundo ideal. Para mim, no mundo ideal, não haveria barreiras tarifárias. Eu quero importar o que eu não tenho e quero exportar o melhor que eu tenho. Eu quero melhorar nossas condições, eu quero dar condições para os nossos produtores poderem se desenvolver com tecnologia, acima de tudo, que é importante, já que nós temos poucos, né, engenheiros ainda aptos a desenvolver, a ficar na fronteira do conhecimento. E isso pesa muito, a gente poderia ser ainda maior, embora o nosso agro, através da Embrapa, através dos técnicos, fazem um excelente trabalho, né, perante nossas condições naturais. É um trabalho excepcional, mas sempre dá para melhorar, né? Então, essa tensão em bastidores já se vem há muito tempo já, né? A gente já tem contato com alguns setores, principalmente a parte de energia, de combustíveis, que já tinha nos bastidores já algumas tensões referentes, olha, o Brasil está importando muito combustível da Rússia, mas vai dar problema ficar entrando no navio? Não, pode vir que o Brasil não aplicou sanções contra a Rússia, né? Ah, não, só se a empresa tiver capital aberto nos Estados Unidos, aí pode prejudicar. Então tava aquela linha cinzenta, sabe? Até então o Brasil passando desapercebido por Estados Unidos. O que depois dessa frente, nessa entoada do Lula a querer falar muito de política externa, tanto se envolvendo em questões do Irã, envolvendo na questão do G20, do grupo que ele participou, do G7, e agora com essa reunião do BRICS, ficou muito exposto. Sim. O Brasil ficou muito exposto. O Trump pode colocar na carta que foi motivado pelo Bolsonaro, por ajuda, mas o time da questão iniciou-se depois de falar sobre o dólar no BRICS, né? E ele falou porque ele quis falar. Em nenhum momento ele questionou nenhum empresário, nenhum grupo empresário para perguntar, você enquanto empresário, você quer receber seus contratos em dólar ou em rupee? Em RMB, como é a chinesa? Em dinar? Sobre como você quer receber, para você falar que não, eu tenho que negociar com a Argentina na moeda da Argentina ou em real. Você perguntou para quem comercializa com esses países o que eles preferem? Sim. Para você falar que não, para decretar o fim, não é necessário ou é necessário? Da onde vem o capital para isso? Numa economia globalizada que nós vivemos, onde todos dependem de certa forma de todos, maior e menor escala, é importante você saber se portar e saber o que você tem a perder e a ganhar nessas questões. E nesse ponto, o Brasil só tem mais a perder. De uma certa forma, é um jogo de perde-perde. A gente não tem como sair fortalecido dessa disputa. Ou a gente vai acabar caindo ainda mais no colo dos chineses. Que no primeiro momento pode parecer bom, mas no futuro ninguém sabe. Então, manter, vamos dizer assim, o pragmatismo que o Brasil sempre teve na questão diplomática de vender para todo mundo e não ficar escolhendo o cliente, seria a postura ideal para nós, enquanto empresariado, enquanto quem vive do setor, né? Tomar a frente, tomar lado para agradar, sem se saber até onde isso vai chegar, cara, foi uma tremenda cagada. Sim. Para ele, no curto prazo, pode ser interessante, ele dá uma sobrevida para o governo atual, ele pode ter um discurso, ter um norte, mas que no médio prazo vai acarretar problemas. Se pensa em grande desemprego na sua região, por exemplo,
aos arredores, não vai ter para quem escoar. Ah, se a China compra, tem certeza que ela vai conseguir comprar tudo? Que vendia, sabe? Ah, o fulano compra, tem certeza que vai, né? Ou se o Trump voltar, pode enfraquecer até o próximo governo também, falar que um candidato da oposição pode falar, não, não, alivia que fala que foi eu, que ano que vem vai ter eleição, e eu abro as pernas para os Estados Unidos, sabe? Então, manter o pragmatismo nessa parte de política externa, na nossa posição, pode até parecer um bundamolismo, né? Mas, nesse caso, que a gente não tem capacidade de bater de frente. Então, para que a gente vai ficar se envolvendo em algo, numa briga que não é, que não é nossa? Fica numa briga de discurso ideológico e que a gente acaba perdendo feio, né? Só Foi perdendo. que nem o que você falou, independente se a China absorver toda essa perda de mercado, a gente vai ficar dependente só da China? E a quanto vamos vender para a China? Para ela sabendo que a nossa oferta é alta e ela não tem essa demanda. Sabe? É aquela história. Se a gente vendia 5 para os Estados Unidos, ela vai falar, tá bom, você quer vender, eu te pago 1. Cobre. Sim, enquanto isso a gente tem a Argentina tirando tarifa de tudo. Exatamente. Hoje a gente tem a Índia cada vez mais especializando em cana-de-açúcar, para exportar açúcar. A gente deixou parado um contrato que a gente vem negociando desde o ano passado, no nosso caso, que ele veio negociando, aí ele travou com relação à eleição, que tinha já uma ameaça de tarifa de 20%, aí viu que passou ileso, o Brasil só foi 10%, retomamos o contato, né, e o contrato, e agora travou de novo. Ele vai comprar da quem? E os Estados Unidos cada vez mais se aproximando da Índia, ao mesmo tempo que o Trump até se mete na questão da fórmula da Coca-Cola, e fala para a Coca-Cola usar açúcar de cana. Se o nosso açúcar de cana vai ficar 50% mais caro, você vai comprar açúcar de quem? Sim. Entendeu? E quanto vai valer agora o nosso açúcar? E essa questão da moeda do BRICS, até eu acabei vendo essa questão que, né, ele falou disso para combater o dólar e etc. E aí foi acho que o próprio Trump, você me corrige se eu estiver errado, hein? O próprio Trump questionou, e aí os demais países falaram, não, foi ideia do Lula, né? Então todo mundo saiu, né? Sim. Saiu ele, até porque é uma ideia, não é uma coisa que está concretizada, né? Não é um acordo, ao meu ver, né? Concretizado. Então, esse discurso dele foi muito mais para uma questão de militante, ideológico, de lacração, que de fato para ter uma efetividade, e aí acabou prejudicando o país todo. E o pior, ao meu ver, o pior de tudo isso é culpa do nosso governo, uma grande parte, né, dessa resolução ali do Trump, e por outro lado, eles estão usando isso como se isso fosse uma coisa positiva, né? Foi uma postura positiva porque é o Brasil dos brasileiros. Tá. Mas ele não teve essa mesma postura quando a França quis parar de comprar carne. Não teve, né? Pra bater de frente com o Macron, com os amigos, né? Tá emperrado desde quando eu sou adolescente, que eu já vejo essa questão da abertura da União Europeia com os produtos brasileiros, e nunca acontece. E não vai acontecer. Desculpa, não vai acontecer porque eles têm muito a perder com isso. Então, é sempre melhor levar no banho-maria, na diplomacia, do que você realmente abrir os mercados. E existe para isso. Para nós é ruim, sim, mas pensa também que o Macron ele tem que agradar os franceses, não os brasileiros. Sim. Sabe? Eles vão agradar ele de que forma? Dando uma carne de pior qualidade, mais cara? Talvez, mas é o que a demanda que ele tem interna. Eu já estou acostumado com isso, né? Não é problema nosso. Não a gente fica saindo comprando briga, querendo agradar as outras populações, a população dos outros, esquecendo o nosso interno aqui. É isso que não faz sentido, né? Principalmente quando você quer, ainda, bem falando também, batendo também do outro lado da atual oposição, querendo tomar isso para si como algo benéfico. O que de nenhuma forma vai ser, sabe? Eu entendo que é direito seu você espernear para quem você quiser, recorrer a quem você entenda que deva recorrer. Mas você fazer coro a algo que vai prejudicar sua própria base, cara, sua própria casa, seu próprio quintal, sabe? Para mim isso é uma idiotice sem tamanho. Como você pode comemorar, sabe? Querer que apoie algo desse tipo em prol de uma pessoa, de um indivíduo.
sabe? Isso não entra na minha cabeça. Como é possível você abdicar de tudo que a gente construiu ao longo dos anos, todo um setor, milhares de famílias, sabe, para fazer a vontade e coisa de uma pessoa. Por mais que ela esteja certa, não tem um juízo de valor. Acho que não está certo. Acho que ele é culpado. O Bolsonaro tem culpa no cartório. Fique claro isso. Mas é direito dele recorrer, espernear, chorar, tuitar. Problema. Se vire. Não é problema meu. Eu não tenho que deixar ser afetado, você, nossa região, nosso estado, nosso país, pelas maluquices que ele fez agora arque. Não tenho que pagar por isso, sabe? Sim. Eu acho que a responsabilidade é tremenda. E entregou de mão beijada uma retórica Uma pro Lula retórica. que tava só em queda, E né? que ele não vai ganhar. Ele não vai superar. É nítido do Trump fazer essa ameaça, essas bravatas, e o que ele quer realmente é que os produtos americanos entrem aqui com uma taxação menor, sabe? Como se concentra, como se conserta isso? Não sou diplomata, que fique claro, não sou chanceler, não tenho nenhuma, vamos dizer assim, capacidade para falar mais tecnicamente sobre o assunto. Mas entendendo um pouco como as coisas funcionam, pelo que eu já vi em negociação com americanos, o que eles mais querem é, cara, diminui o imposto para entrar produto brasileiro aqui, vamos comprar mais dos Estados Unidos, abra o país para produtos americanos que você vai ver a mágica acontecer de uma certa forma. E a gente precisa realmente disso. A gente fala de soberania, de taxação, a gente quer uma economia livre, porém, ao mesmo tempo, a gente tem uma remessa conforme a taxa de brusinha, né, a taxa das brusinhas, que da pessoa comum, do cidadão comum, chega a ser 60% de imposto. Isso, nós estamos nos colocando uma barreira tarifária. As entrelinhas, eu entendi dessa forma. Posso ser um bobo se eu entendi tudo errado. Mas o que eu vejo é, ele usa a retórica de aliado do Bolsonaro para atacar o Brasil, atacar o governo de certa forma, que é uma estratégia, mas o déficit da balança, que poderia ser ainda maior, né? O Brasil já é, se houvesse uma aproximação de fato que aí sim nos favorecesse nessa questão de adquirir bens americanos. A gente não consegue. A gente é muito travado, a gente é muito engessado, é muito burocrático. Sim. Tem noção? Isso atrapalha eu, atrapalha você na compra de medicamentos, na compra de insumos, na compra de combustível, equipamentos. Todo mundo viu o sofrimento que foi na pandemia. Não tínhamos uma indústria preparada, tudo era importado e tudo muito caro. 30%, 40% de imposto em cima de máscara, sabe, de luva, aí teve que correr para fazer decreto, para tirar, para diminuir, para zerar, sabe? Então, sentimos na pandemia um pouco que é trabalhar nesse setor com essa política externa nossa no dia a dia. O Brasil, querendo ou não, é um país muito fechado. Por isso que esse desespero. Sim. O que prejudica todo mundo. Então, prevejo aí nas próximas semanas, até isso se resolver, mais tormentas, mais problemas, né? E mais discurso. Principalmente tudo. Infelizmente. Fê, algo a acrescentar? Fique à vontade. Estamos gravando esse episódio numa sexta-feira. Já passam das 9h30 da noite. Para quem trabalhou, estudou o dia todo, né? Agradeço aqui o sacrifício da Fernanda estar aqui conosco, compartilhando muito do seu conhecimento, um pouco da sua visão de mundo. E para você que quer saber mais sobre a Fernanda Schmidt, siga nas redes sociais, siga no Instagram. No X, ela é muito ativa no X, né? Muito ativa no X. Siga ela também. Qual é a sua arroba? No X é FeChmitVete. Sim, no Instagram. Fernanda Schmidt-Vete. Estará aqui também. Tem canal no YouTube? Não? Tenho. Fernanda Schmidt-Vete. Sim. Então tá fácil de decorar, que eu ficar aqui na. Tudo muito parecido. Eu quero agradecer aí o espaço, o convite, Imagina. a conversa. Essa conversa também técnica da tua parte, né? Dessa questão de comércio exterior, que não é meu know-how, mas é muito bom conversar pra gente adquirir cada vez mais conhecimento e poder falar mais sobre o assunto. Quero agradecer mesmo esse espaço, minha recepção, numa sexta-noite. Prazer é meu, tá, em conhecê-la pessoalmente. Não conhecia só de segui-la nas redes sociais, de ver o seu trabalho, de ver só o seu posicionamento, que é importante. Uma mulher que fala, uma mulher que coloca a sua posição sem mimimi, sem bajulação, que fala o que ela pensa, que fala o que vem a cabeça, o que ela sente, o que ela vive antes de tudo.
Um abraço também ao nosso amigo Eli, que nos conectou Eli. lá da França. Meu velho, abração. Espero também quando vier para o Brasil, tá? Porque com o jeito que está a nossa moeda, é difícil ir para a França. Então, só posso esperar que você venha ao Brasil nos visitar. E bem, em breve seja sentado aqui conosco, né? É isso, pessoal. Siga a Fernanda, acompanhe o trabalho dela, engaje-se, né? Faça parte do movimento e vamos transformar esse país, esse Brasil, da forma que a gente pode. Trabalho de formiguinha, mas uma hora dá certo. Obrigado a todos, estou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!